Fala, galera! E aí? Estamos aí de novo. Vamos dar prosseguimento aqui às nossas reações químicas, né? Então, o que acontece, né? Todo mundo fala reação aqui, reação ali, reação acolá, né? Então, o que significa reação? Ah, aconteceu uma reação. Ah, tá tendo uma reação química. Beleza, teve uma reação, mas que tipo de reação? O que é essa reação? E o que nós temos nas reações, né? Então, quando fala assim, ah, queimei um pedaço de madeira, teve uma reação. Mas o que caracteriza, né, essa bendita reação? O que caracteriza isso? Primeiro, vamos pegar um pouco lá dos conceitos de fenômeno físico, fenômeno químico. Presta atenção, fenômeno físico, pega o exemplo do gelo. Gelo é feito da substância água. Então, se ele derrete, tem a fusão, né? Continua sendo água, mas só que outro estado. Então, isso é um fenômeno físico. Por que é um fenômeno físico? Porque ele não altera a natureza da matéria, ou seja, ele não altera a substância. Agora vamos aqui. Queimei um pedaço de madeira. Peguei um pedaço de madeira, taquei fogo nele. O que acontece aí? Acontece que muda, né? Se você queima aquilo ali, aquilo não vira madeira mais, né? Aquilo não continua sendo madeira. No caso, transforma a substância. Então, se há transformação, se há mudança na natureza da matéria, então isso é o quê? É um fenômeno químico. E todos os fenômenos químicos, eles são sim explicados, eles são determinados por uma reação química. E no caso, o que é essa reação química, né? Então, essas reações, né, elas apresentam duas coisas principais: quando começa e quando termina. Quando uma coisa começa, né, quando uma coisa, vamos entrar numa reação. Então nós temos substâncias iniciais que elas vão contemplar, no caso, né, o que nós chamamos de reagentes. Então os reagentes, eles vão se combinar ali para formar outras substâncias, novas substâncias. E essas substâncias posteriores são chamadas de produtos. São chamadas de produtos. Então, reação química, ela explicita, ela realiza, ela coloca, né, duas coisas principais: substâncias que iniciam a reação e substâncias que finalizam a reação. Mas tem uma coisa que a gente precisa saber. Preste atenção aqui. Aqui é uma seta, certo? Então, se isso aqui é uma seta, você vê que ela está tendo um sentido. Então, se ela está tendo um sentido, ela é dita uma reação irreversível. Então, ela só tem um sentido. Então, ela só vai de reagentes para dar origem a produtos. Beleza? Agora, se eu tiver uma seta aqui e outra seta no sentido contrário, nós dizemos que é uma reação reversível. E reações reversíveis, elas acontecem assim, em grande parte. Por exemplo, no caso do processo de maturação das frutas, né? Então tem as colorações ali, por exemplo, banana, ela tem dois compostos ali que tem o composto que dá origem no caso a banana verde, e no caso a banana com a casca amarela. Então tem essa reversibilidade ali. E no caso o teste do amido do iodo. Então tem essa questão da reversibilidade. Então ela pode sim ter reagentes dando origem a produtos e os produtos sendo muito instáveis, voltando a ser reagentes até a hora que um deles, no caso, pode ser reagente ou produto, terminar. Não tem mais. Então a reação ela cessa, ela termina quando apenas um deles pode ser. Quando, por exemplo, nós vamos verificar mais tarde, né, que temos reagentes que são limitantes e reagentes em excesso. Os reagentes que são, o reagente que é limitante é aquele que vai determinar se a reação ela tem um fim. Beleza?
Então isso é um papo para mais tarde, tá? Para uma outra aula. Mas isso aqui eu vou dando um spoiler, mas é bom a gente já começar a familiarizar com esse negócio. Por quê? Porque isso daqui é tranquilo, mas só que se você não prestar aquela devida atenção, você cai caso você vai cair do barco, tá? Então, recapitulando, toda reação ela se inicia com os reagentes, no caso que são as substâncias que estão ali no momento, e finalizam, no caso, com os produtos. Então, reagentes, vamos falar português, né? Vamos fazer um pleonasmo. Sabe o que é pleonasmo, né? Os reagentes reagem para produzir os produtos. Bem redundante, né? Então, vamos para a classificação dessas reações. Então, essas reações, elas podem ser classificadas de acordo com número de reagentes, número de produtos, tipo de reagente, tipo de produto. Então, isso é muito característico. Então, isso tem muito conceito. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Uma reação que ela é chamada de síntese ou adição é aquela reação que vai determinar a presença de 2 ou mais reagentes, mas ele só forma um único produto. Então preste atenção no seguinte, reação de formação da água. Então você tem H2, no caso gás hidrogênio e gás oxigênio. Então nós temos 2 reagentes, dando origem ao único produto que é a água. Beleza? Então isso aqui é um exemplo de reação de síntese ou adição. O outro aqui, você tem a cal, né? Cal virgem, reagindo com a água, provoca a formação do hidróxido de cálcio. Então, você verifica que temos 2 reagentes, dando origem a um único produto. Então, é pensar matematicamente. Eu vou adicionar, vou ter uma coisa só. Beleza? Então, eles vão se combinar aqui, que no caso o termo correto para o reagente é que eles se combinem para dar origem a um único produto. Beleza? Então, isso é uma reação de síntese ou adição. Nós temos também uma reação que é chamada reação de análise ou de decomposição. O nome já diz, eu tenho apenas um único reagente se decompondo, dando origem aos produtos. No caso, nós temos aqui o único reagente que é o ácido carbônico. Então, o ácido carbônico é um ácido, um caso muito instável. Então, ele produz água e gás carbônico. Então, por essa razão, só lembrando a todos que por essa razão ele é um dos efeitos, no caso do gás carbônico, ele contribui muito por efeito estufa, no caso da chuva ácida também. O outro aqui é aquilo que a gente já conhece já, né? Então, quando a gente toma lá a nossa aspirina, quando a gente está com azia e tal, né? A gente tem o quê? O bicarbonato de sódio. Então, esse bicarbonato de sódio, ele quando coloca ele na água, ele vai se decompor em 3 produtos. Então, nós temos o carbonato de sódio, a água e o gás carbônico. Então, é diferente no caso da reação de síntese ou de adição, que nós temos 2 ou mais reagentes dando apenas um único produto. É que é o contrário. A gente tem um reagente apenas dando origem a vários produtos. Então, ela se decompõe. Então lembre-se que no caso, quando a gente fala da aspirina e tal, da vitamina C e tal, até mesmo no sal de fruta, a gente tem aquela efervescência. E o que dá aquela efervescência? É o gás carbônico. Então, quando você tem aquela azia, má digestão e tal, você toma bicarbonato. Então, quando você toma bicarbonato, automaticamente você já tem a tendência de querer expelir o gás, ou seja, arrotar. Então, você vai arrotar o gás carbônico, porque é o gás carbônico que sai pela boca. Né? Ainda bem que é o gás carbônico, beleza? Se fosse outros gases, seria muito bom, tá? Vamos aqui. Uma reação que nós chamamos de reação de simples troca ou deslocamento. Então, essa reação de simples troca, ela acontece quando eu tenho uma substância simples e uma substância composta reagindo. Se elas formarem uma nova substância simples e uma nova substância composta, nós vamos chamar de simples troca ou deslocamento. Por que, Fernando, você falar deslocamento?
Presta atenção. Olha para cá. Tem o zinco. O zinco vai reagir com sulfato de cobre 2. Olha o que acontece. Olha o produto que é formado aqui, ó. É o sulfato de zinco e o cobre. Por que deslocou ele? Porque o zinco deslocou o cobre. O cobre ficou sozinho agora. Então formou uma nova substância composta e uma nova substância simples. Um outro exemplo aqui. Reação da prata com ácido clorídrico. Então nós temos prata, né? HCl, que é o ácido clorídrico, e aí forma o sal cloreto de prata e libera o gás cloro. Então o que acontece? A prata, no caso, e desculpa gente, não é gás cloro não, é gás hidrogênio. Desculpa aqui, gente. Então aqui, ó, não é, isso aqui é gás hidrogênio. Por favor, me desculpem, tá? Então, ó, é H2. H2 está sendo liberado para o meio. Então, a prata deslocou o hidrogênio. Então, está formando ali gás hidrogênio. Peço desculpas, mas a gente já conserta aqui logo de cara. É ao vivo, né, gente? Ao vivo é outra história, né? Então, por que falar deslocamento, né, Fernando? Ah, deslocamento, deslocou. Deslocou, pô. Deslocou, você tirou. Um botou o outro e o outro foi deslocado. Vamos fazer uma analogia assim que vocês conseguem compreender melhor? Vamos lá. Tem um casal namorando. Ali. E tem o fura-olho. O que acontece? O fura-olho, ó. Opa, tô de olho nessa parte aqui, tô no sulfato. Peguei o sulfato e o outro ficou escondendo, né? Tá lá. Mesma coisa aqui. O HCl aqui, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico tem uma interação muito bacana, né? Aquela coisa covalente, né? Aí chega a prata. A prata é iônica, pô. A prata é metal, pô. Tem meu valor. Chega lá, pá. HCl. O cloro se rendeu à prata. Ah, meu amigo. Aí o hidrogênio é tão volátil que vai embora, tadinho. Né? Então foi deslocado, né? Mas só uma bobeirinha, né? Para que vocês consigam compreender. Então, a questão da simples troca de deslocamento, recapitulando, substância simples, substância composta. Para que você não pegou o que é substância simples é aquela que é formada por apenas um elemento químico. Substância composta é formada por mais de um elemento químico. Olha só, cobre, enxofre e oxigênio, 3 elementos. Então, substância composta, aqui é o zinco, só tem um, beleza? Então, substância simples com composta forma uma nova composta e uma nova simples. Só isso. É a reação de simples troca ou deslocamento. Aí nós temos a reação de dupla troca. A dupla troca, né? A dupla troca ela acontece da seguinte forma, que apresenta aqui, né? Apresenta, no caso, a presença de duas substâncias compostas formando outras duas novas substâncias compostas. Ora, bolas. Vamos aqui. HCl, NaOH. Ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Reação de neutralização. Dupla troca. Pegou? Reação de neutralização é uma reação de dupla troca. Por quê? Por quê, meu amigo? Vamos lá. Meu amigo, minha amiga, né? Vamos lá. Tenho duas substâncias compostas e formam duas novas substâncias compostas. Então, uma reação de dupla troca. Olha só, Marcoszinho, vem pra cá. Vamos lá. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio. Forma ali. E aí forma o cloreto de sódio e a água. Beleza? Então, trocou duplo. Então, o hidrogênio pegou OH, formou a água. Então, ó. Aqui eu não consigo compreender, ó. Hidrogênio. Então, ó. Olha aqui, ó. Olha que belezura. Ó. H2O, pô. Agora, o que sobra? O que sobra? Sódio cloro. Papá, meu amigo. NaCl. Tá lá, ó. É gol. Pô. Outro exemplo aqui. É um exemplo de reação de dupla troca, é uma reação também de neutralização. Por que você fala que é uma reação de neutralização, Fernando? Por quê?
o ácido é uma base, pô. Se ácido é base reagindo, tem que formar o quê? Sal e água. Acabou, neutralizou, pronto, acabou. Vamos lá, ó. Ácido fosfórico reagindo com hidróxido de zinco. Forma o quê? O fosfato de zinco e água. Aí você olha assim. Aí tem o aluno que você é perspicaz, você está olhando. Por quê? Por que tem reações que não tem número e nas outras tem número? A gente fala daqui a pouco. Balanceamento. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que significa esses números. Beleza? Então vamos recapitular um pouco o que a gente viu agora. Né? Então a gente viu o quê? Que as reações, elas acontecem, que elas representam o fenômeno químico, que é aquilo que vai alterar a natureza da matéria. Então, o que acontece? Reagentes, números de produtos. Pronto, acabou. Então, substâncias iniciam e substâncias finalizam. Beleza? E nós temos a classificação. Ora, classificação é o seguinte: síntese e adição, 2 ou mais reagentes formando apenas um produto. Agora, análise de decomposição, tem um reagente se decompondo em vários produtos, 2 ou mais produtos. Reação de simples troca, deslocamento. Então, substância simples reage a substância composta, provocando a formação de nova substância simples e de uma nova substância composta. Reação de dupla troca é aquela reação que verifica a reação entre duas substâncias compostas e forma outras duas novas substâncias totalmente compostas. E um grande exemplo é aquela reação de neutralização. Então, vamos pegar um exercício, né? Um exercício aí. O exercício de número, no caso está na folha lá de vocês, exercício número 5. Então, considere as equações. Nós temos aqui 5 reações. Primeiro aqui, ó. Então, vamos classificá-las? Vamos lá. Tem zinco, reagiu com HCl, formou cloreto de zinco e gás hidrogênio. Ora, substância simples com substância composta, formando substância composta e substância simples, que houve um deslocamento. Então, teve uma simples troca. Então, aqui houve uma simples troca ali. Beleza? Agora, nós temos ali, ó, o óxido de fósforo, né? O pentóxido de fósforo, reagindo com a água, provocando a formação do ácido fosfórico. Então, aquele é chamado de anidrido fosfórico, reagindo com a água, ácido fosfórico, ou seja, 2 reagentes formando um único produto. Opa, né? Combinou, aglutinou, formou um único produto. Então, isso aqui é uma reação de adição. Adição. Agora, olha aqui na 3, ó. Na 3, nós temos nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, provocando a formação de cloreto de prata e nitrato de sódio. Ora, 2 substâncias compostas formando outras 2 novas substâncias compostas. Então, se houve troca ali, então houve uma dupla troca. Então a 3 é uma dupla troca. Aqui na 4, óxido de cálcio reagindo com gás carbônico, formando carbonato de cálcio. Mesma coisa que na primeira. Desculpa, mesma coisa que na segunda, né? Foi mal. Mesma coisa que na segunda aqui. Então, nós temos o quê? 2 reagentes formando um único produto. Então, isso é chamado de adição. Agora, nós temos aqui a água se decompondo em gás hidrogênio e gás oxigênio. Opa, decomposição, análise, decomposição. Por quê? Eu tenho um único reagente formando 2 ou mais produtos. No caso, estou formando 2 produtos. Então, isso aqui é uma reação de decomposição. Agora vamos à pergunta, né? Vamos aqui à pergunta. É considerado
considerada uma reação de decomposição? Tá muito fácil, né? Tá mamão com açúcar e mel. É 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos ver? Vamos ver se tá batendo? Ah lá, ó. Olha aqui a reação de decomposição, ó. Ah, garoto. Garoto esperto, ó. Letra E, que é a quinta reação. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, vocês comentem aí que depois a gente vai tirar a sua dúvida. Ora, eu vou lá e tiro a sua dúvida. Mas tem aquela reação, né? Que é uma reação que muitos ali perguntam, oh, nossa, é uma reação de oxirredução. Calma que a gente vai ilustrar melhor para vocês, né? Oxirredução. Então, duas coisas estão acontecendo ali nessa reação de oxirredução. Oxirredução é o seguinte, uma coisa oxida e outra coisa reduz. Tá, o que é oxidação, o que é redução? Vamos aqui. Oxidação, galera, é aquilo que tem a perda de elétrons. E redução, o ganho de elétrons. Então você fala, pô, legal, né? Oxida perde, redução ganha. Mas como é que eu vou saber, Fernando? Como é que eu vou saber determinar o que é uma coisa de oxirredução? Vamos lá, gente. Quando um elemento está oxidando, ele apresenta um número de oxidação que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? O número de oxidação aumenta. Então ele é mais positivo. Beleza? Agora, a redução, como é o ganho de elétrons, esse número de oxidação ele vai diminuindo. Então, ele vai tender a ser mais negativo. Beleza? Então, ele é um processo que vai ocorrer simultaneamente, onde uma espécie ela vai oxidar e outra coisa ela vai reduzir. O que é uma oxidação? Falando, o que é uma oxidação? Oxidação, vamos botar assim, uma corrosão. É uma ferrugem. Não é o cantor. Ferrugem, aquilo que ocorre no caso a gente fala quando oxida, né? No caso, o metal, então nós estamos falando de ferrugem. Então, o enferrujamento de alguma coisa metálica. Tá? Então, por essa razão que nas casas de veraneio, nas casas de praia, as janelas, muitas delas são de madeira, porque elas não oxidam com facilidade. Agora, se você botar um metal ali, aí vai oxidar com muito mais frequência. Beleza? Então, uma coisa para a gente deixar bem claro. Uma coisa para a gente deixar isso tudo bem claro para a gente. Ele vai ser um processo simultâneo. Então, vai ter perdas ou ganhos de elétrons. Então, vai ter perdas ou ganhos, não. Vai ter perdas e ganhos de elétrons. Porque é uma reação de oxirredução. Beleza? Então, vamos recapitular aqui. Ó. Oxidação perde elétrons e o número de oxidação ele é positivo. Tende a ser positivo. Redução é um ganho de elétrons e o número de oxidação tende a diminuir, ele tende a ficar mais negativo. Ok? Então ele pode ser caracterizado por um átomo, por um íon, por uma molécula, então depende da espécie que a gente tenha na reação. Mas, calma, vamos melhorar a interpretação, melhorar a situação aqui. Vamos analisar o seguinte, gente. O número de oxidação ele é conhecido como NOx. Então, o NOx ele vai caracterizar a espécie que isso vai sofrer uma redução, que é o ganho de elétrons, ou uma oxidação, que é a perda de elétrons. Então, lembre o seguinte, que a oxidação, o NOx ele é positivo. Ele tende a ser o NOx positivo. O número de oxidação é positivo. Então, se o número de oxidação ele é positivo, então aquela espécie ela oxida. A redução já é o contrário. O NOx ele é negativo. Então, se ele é negativo, né, ele tende a reduzir. Beleza? Então, oxidação, perda de elétrons, NOx positivo. Lembra daquela parte de cátions e de ânions? Então, cátion quando perde elétron fica positivo. Ânion quando ganha elétron fica negativo. Então, oxidação é nessa linha. Então, a gente trabalha com o que nós chamamos de número de oxidação. Então,
Oxidação, NOx maior que zero, positivo. Redução, NOx negativo, no caso, menor que zero. Beleza? Mas, tem algumas questões que pedem. Um agente. O que é um agente, né? Não é agente, é o agente mesmo. Agente. O agente junto é aquilo que vai causar alguma coisa a alguém. Entendeu? Vamos lá. O agente, gente, né? Ele é aquela coisa que vai provocar. Mas não é qualquer provocação. Um agente que é redutor, ele provoca, né? No caso, ele provoca alguma coisa a alguém. O agente redutor, ele provoca a redução em alguém. Por que ele provoca a redução em alguém? Porque é aquela espécie que sofre oxidação. Então a espécie sofre oxidação para forçar o outro a reduzir. Pescou? Então é aquela coisa que provoca alguma coisa. A gente é uma coisa provocante, né? Aquela coisa, né? Então, agente redutor é aquele que sofre oxidação. E o agente oxidante é aquele que sofre redução, ou seja, ele reduz para provocar a oxidação de alguma espécie. Então, é aquilo que vai provocar alguma coisa a alguém. Então, agente redutor provoca a redução. Ou seja, é aquela espécie que sofre oxidação. Então, ele precisa sofrer oxidação para provocar alguma coisa a alguém. Beleza? Agente oxidante, ele provoca a oxidação. Por que ele provoca a oxidação? Porque ele sofre redução. Então, ele sofre redução para provocar a oxidação em uma espécie. Entendeu? Olha lá. Então, cuidado, hein? Quando fala, quem é o agente? E outra coisa, gente, o agente é sempre reagente, tá? Nunca vai ser produto. Nunca. Ele vai ser sempre reagente. Ok? Agora, como a gente vai determinar esse NOx, né? Esse número de oxidação maravilhoso, né? Vamos lá. Primeira regra, né? A gente trabalha com somatório. Então, o somatório dos NOx, no caso dos elementos de qualquer substância composta, o somatório deles tem que ser zero. Por que tem que ser zero? Porque uma espécie, quando ela é neutra, o balanço de cargas tem que ser zero. Porque a mesma quantidade de cargas positivas tem que ser igual à mesma quantidade de cargas negativas. Tá? Então, por isso que vai anular. Agora, o somatório dos NOx ele vai nesse princípio. Então, o somatório dos NOx de qualquer substância composta, que é uma substância neutra, né? Ela vai ser igual a zero. Então, aqui é o somatório. Tá? Agora, com base nisso, o NOx de qualquer substância simples é sempre zero. Então, por que o NOx de qualquer substância simples é zero? Vamos pegar aqui, na primeira regra. Então, o somatório dos NOx de qualquer substância composta tem que ser zero. Então, a gente está falando aqui da substância composta de um somatório. Somatório. Então, por isso que a gente tem essa letrinha grega aqui, epsilon, grandão aqui, que indica o somatório. Então, o somatório dos NOx tem que ser igual a zero. Agora, o NOx de qualquer substância simples é zero. Beleza? Então, se você viu lá, substância simples, o NOx dela é zero. Obrigatoriamente. Tá? Porque que substância simples é ela sozinha. É o elemento sozinho ali. Então, tem somatório. Então, vai ser igual a zero. Agora, substância composta, não. Você tem 1, 2, 3, até 4. Então, você faz somatório, tem igual a zero. Tá? Mas tá faltando alguma coisa? Sim, tá faltando. A gente vai falar, calma. Tem aquela regra que apresenta o NOx de qualquer substância, no caso de qualquer elemento que tenha NOx fixo. Ou seja, é aquele NOx que não vai variar. Então, vamos lá. Primeiro aqui, família 1A e prata. Família 1A da tabela periódica ou grupo 1, tá? São os metais alcalinos. Então, sempre vão ter o NOx igual a mais 1. Por que mais 1? Porque ele oxida 1. Você tem de perder um elétron. Tá? Fernando, quem é a família 1A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio.
Então, esses elementos e o elemento prata, o NOx ele é mais 1. Família 2A, no caso, grupo 2, e o zinco, eles apresentam o NOx igual a mais 2. Quem é família 2A, Fernando? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tá? Então, são esses elementos e o zinco igual a mais 2. Então, ele nunca varia. O alumínio sempre vai ser mais 3. Tá? Então, o alumínio sempre vai apresentar o número de oxidação igual a mais 3. O enxofre na forma de sulfeto. Fernando, o que é sulfeto? Vamos pegar uma linha de sal, de sais, né? Eto não tem oxigênio. Então, se você vê lá enxofre com outro elemento sem ser oxigênio, o NOx do enxofre, nesse caso, vai ser menos 2. Foi? Flúor, cloro, bromo e iodo, na forma de haleto. Por que haleto? Porque eles são halogênios, que é um cumprimento para qualquer pessoa que é bastante inteligente, né? Halogênio, né? Família 7A ou grupo 17, né? Então, flúor, cloro, bromo e iodo, na forma de haleto, vai apresentar NOx menos 1. Por que haleto, Fernando? Eto sem oxigênio. Então, se você tem esses elementos sem oxigênio, então o número de oxidação dele é menos 1. Aí nós vamos pegar esses elementos agora, os dois principais, que eles têm uma variação. Então, esse cuidado a gente tem que tomar. Tá? Hidrogênio, ele apresenta dois tipos de NOx. O hidrogênio ligado a qualquer ametal, Fernando, flúor, cloro, bromo, iodo, enxofre, oxigênio, carbono, né? Então, ele ligado a um ametal, ele apresenta NOx igual a mais 1. Já o hidrogênio ligado a qualquer espécie metálica, ele apresenta NOx igual a menos 1. Metal, sódio, cobre, zinco, prata, né? Então, se o hidrogênio estiver ligado a uma dessas espécies, ele vai apresentar um número de oxidação menos 1. Agora, o oxigênio, ele apresenta 3. Nós temos o oxigênio no estado neutro, né? Ele apresenta NOx menos 2. O oxigênio, que é o caso, grande parte dos casos, tá? O oxigênio na forma de peróxido, água oxigenada e tal, né? Peróxido de sódio, ele apresenta NOx igual a menos 1. Já o oxigênio como um superóxido, que é meio difícil de cair, ele apresenta NOx igual a menos meio. Então, essa tabelinha aqui, quando a gente for trabalhar melhor, a gente vai identificar melhor as coisas, então a gente vai pegar com mais facilidade. Por que eu falo isso? Porque a gente está falando de reação de oxirredução, tá? Então, a oxirredução ela necessita que a gente conheça os números de oxidação dos elementos aqui. E, para a gente finalizar essas regras, que o somatório dos NOx de qualquer íon, ele vai ser igual à carga que o íon apresentar. Então, o somatório do NOx de íon vai ser igual à carga do íon. Beleza? Então, a gente vai ver com alguns exemplos aqui que vai melhorar a situação. Vamos lá. Primeiro exemplo. É o seguinte. Ácido sulfúrico. Então, mas Fernando, você falou lá que o enxofre é menos 2. Cara, eu falei que o enxofre vai ser menos 2 quando não tiver oxigênio. Quando tem oxigênio, o NOx do enxofre ele muda. Eu vou provar para vocês. Vamos lá. Ácido sulfúrico. Então, primeira coisa que a gente vai ter que observar, a quantidade e o NOx dos elementos conhecidos. Vamos lá. Hidrogênio. Hidrogênio tem 2. Beleza? Ele vai ser mais 1 porque ele está ligado a metal. Ele está ligado ao oxigênio aqui. Tá? Apesar de ter um enxofre aqui, mas na estrutura do ácido sulfúrico, os hidrogênios eles vão se ligar aos oxigênios. Tá? Então, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Mas, o NOx do enxofre que eu quero descobrir agora, que ele vai ser o elemento desconhecido. Então, vamos chamar de X. Oxigênio, nós temos 4 átomos de oxigênio. Como ele está ligado ou com o hidrogênio ou com o enxofre, ele está no estado normal dele. Então, o NOx vai ser menos 2. Então, assim,
99% dos casos, vai ser no estado normal, tá? E aí a gente pega lá a primeira regra. O somatório dos NOx de qualquer substância composta tem que ser igual a 0. E aí a gente monta a equação. Então vamos aqui, ó. 2 vezes mais 1, mais 2, mais x, 4 vezes 2, menos 8, igual a 0. Beleza? É uma equação de primeiro grau, gente. Tranquilo, né? Então, x de um lado que não é x para o outro lado. Se você troca o lado, não esqueça de trocar o sinal. Tá? Vamos lá. Passei o x, ó, continuou o x para cá. O menos 8 passou para mais 8. E o mais 2 passou para ser menos 2. Então, mais 8 menos 2 vai dar mais 6. Olha aqui, ó. Então, o NOx do enxofre, nesse caso, vai ser mais 6. Então, a pergunta é, se no caso o NOx ele é positivo, ele oxida ou ele reduz? Ele oxida. Então, o número de oxidação dele é positivo. Então, se é positivo, NOx 0. Então, esse elemento está sofrendo uma oxidação. Beleza? Vamos tomar mais exemplos. Outro exemplo aqui, ó. NH3 amônia, né? Então, a gente vai no que a gente conhece. Nitrogênio, eu tenho apenas um. E como eu não sei o NOx do nitrogênio, vou chamá-lo de X. Mesma coisa que a gente fez aqui com o enxofre. Mais 3 hidrogênios vezes o NOx do hidrogênio. Então o hidrogênio está ligado a nitrogênio. Nitrogênio é gás. Nitrogênio, forma gasosa e tal, é o quê? A metal. Então se o hidrogênio está ligado a metal, o NOx vai ser mais 1. Então, isso, pela primeira regra de NOx, o somatório dos NOx de qualquer substância composta tem que ser igual a 0. E aí a gente resolve, né? X mais 3 vezes mais 1 vai dar mais 3, igual a 0. De novo, x de um lado, que não é x para o outro lado. Se você troca o lado, troca o sinal dele. Onde x vai ser menos 3. O NOx seria negativo, então ele sofre o quê? Uma redução. Então a gente descobre para o meio método tranquilo, que é uma equação de primeiro grau. Tranquilaço, né, gente? Pô, matinha, mamão com açúcar e mel, ó. Delícia! Vamos para outro exemplo aqui. Vamos lá. O ânion dicromato. Vamos lá. Cr2O7. Então eu quero saber qual é o NOx do elemento crômio. Mas só que eu tenho o quê? 2 átomos de cromo. Então, como eu quero saber o NOx dele, ele é X. Mas eu tenho 2 dele. Então por isso que é o quê? 2x. Mas tenho 7 oxigênios aqui, ó, multiplicando pelo NOx do oxigênio do estado normal, menos 2. Mas aí eu vou igualar a 0? Não! Você vai igualar a carga que vai apresentar. Por quê? Porque não é substância composta, é um íon. Então, ó, carga menos 2. Aqui, ó. Então, o somatório vai igualar a menos 2. Então, vamos resolver a equação. Então, ó, 2x, 7 vezes menos 2, menos 14, igual a menos 2. Ora, passe que não é x para o outro lado. Vamos lá, ó. 2x igual a mais 14, menos 2. Ora, continuando, ó, 2x igual a mais 12. Aí tem aquele negócio. Quem está multiplicando x? Não quero saber o valor de 2x, só o valor de x. Quem está multiplicando x? É o 2. Então o 2 ele vai passar para baixo dividindo. Então vai ser o quê? 12 dividido por 2 que vai dar mais 6. Ué, deu mais 6 no lado do enxofre? Foi coincidência. Pode dar mais 6, mais 5, mais 4. Né? Mas nesses casos deu mais 6 aqui. Então, se deu mais 6, né, ocorre uma oxidação. Aí você fala, Fernando, na matemática, eu aprendi com a minha tia Teteca lá, que não precisa colocar o sinal quando ele for positivo. Beleza, mas eu não estou falando apenas de números, eu estou falando de cargas. Beleza? Então as cargas elas vão dar a interpretação do quê? Que ele se oxida ou que ele reduz. Beleza? Então por isso que é obrigatório
obrigatoriedade do sinal nesses casos, tá? Então, se você não colocar o sinal, vai estar errado, tá? Você fez uma conta toda para chegar ao resultado e você não fazer direito, beleza? Então, ocorre uma oxidação. Então, abre esse parênteses, por quê? Porque a gente vai falar de oxirredução, que é importantíssimo a gente saber disso, porque o ERG cobra, Enem cobra isso aí. Então, vamos fazer aquela coisa que o pessoal adora. Vamos balancear esse troço aí. Vamos balancear, né? Fazer um balanço. O que é balancear? Pensa na balança. Balancear significa o quê? Equilibrar, igualar as coisas, né? Então, você vai igualar essas coisas. Igualar de que forma? Onde a mesma quantidade de átomos que nós temos nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que nós temos nos produtos. Então, vamos pensar no seguinte. Os reagentes, produtos. Então, mesmo número de átomos que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui também. Então, por isso que tem que ter a balança, né? Então, por isso tem que balancear. Então, a igualdade do número de reagentes tem que ser igual ao número de produtos, número de átomos determinado aqueles elementos. Porque no caso, a gente pega lá o princípio de Lavoisier, a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia, não, tudo se transforma, né? Deixa para quem copia aí essas coisas aí, né? Fica na boa aí. Então, ó, reagente dando origem a produtos. Então, princípio principal, nossa, falei redundante novamente, mas para você entender, me entender aqui. Então, o princípio disso aqui é o que? Igualar a quantidade de átomos dos reagentes e os produtos também, tá? Então, como a gente vai balancear? Aí que está o negócio. A gente vai uma coisa chamada método de tentativas. Então, mas a gente melhora esse método de tentativas. Então, primeiro, a gente vai igualar a quantidade dos metais. Por que a gente começa com metal, Fernando? Porque metal é uma espécie que varia muito pouco, tá? Ela não tem muita abundância, não. Abundância até tem, tá? Mas ela não é tão assim frequente, por exemplo, depois a gente vai verificar com outros elementos, tá? Então nós vamos igualar a quantidade dos metais, tá? Depois de igualar a quantidade dos metais, a gente vai pegar a quantidade dos ametais, tá? Então, metal primeiro, ametal depois. Outra aqui, ó. Caso a gente tenha na reação, a gente vai igualar a quantidade do carbono. Aqui, ó, carbono. Em sequência, né, nós vamos igualar a quantidade do hidrogênio. E aí, para a gente ter a prova real do nosso balanceamento, a gente vai ter que finalizar com a quantidade de oxigênio. A gente vai ver se a gente está fazendo certo ou não. Por isso que nós chamamos de método de tentativa e erro, tá? Então, primeiro, metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, se a gente pegar as primeiras letras do metal, do ametal, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, a gente tem um macete aqui, né? Macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, é o método mais rápido, que nós chamamos de método de tentativas. Então, como é que a gente vai balancear esse troço, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer esse balanceamento. Então, fazer o balanceamento das reações aqui. Então, nós temos a letra A, B, C, D e E. Então, vamos pegar uma por uma. Então, primeiro caso, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó. HBr, KOH, KBr e H2O. Ácido bromídrico, hidróxido de potássio, brometo de potássio e água. Então vamos aqui na sequência, vamos lá. HBr, vamos lá. Vamos pegar aqui, quem é o metal, né? Então,
vou botar aqui a regrinha, né? Macho. A regra machista, né? Macho. Metal, gente, é o elemento potássio. É o elemento que sempre dá né? Potássio. Eu tenho apenas um átomo de potássio. Vamos ver no produto? Também tem apenas um átomo de potássio. Então o metal está equilibrado. Já balancei o metal. Depois nós vamos para o ametal. O ametal é o elemento bromo. Então eu tenho apenas um átomo de bromo aqui, ó. Vamos ver no produto? Também tem um átomo de bromo. Então o ametal também está equilibrado. Aí você olha assim, tem carbono? Não! Então pula para a próxima etapa, que é o hidrogênio. Então o hidrogênio tem, ó, 1, 2, ó, tem 2 hidrogênios nos reagentes. Agora vamos para o produto? 2 hidrogênios aqui também. Então está equilibrado. E finalizando, tem um oxigênio, produto, um oxigênio. Ou seja, a reação já está praticamente, já está propriamente equilibrada, já está balanceada. Beleza? Então, vão ter reações que você nem precisa colocar os coeficientes ali. Nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Que a gente, no caso, nem precisa colocar. Então, é um para todo mundo. Tá? Então, a letra A já está balanceada de fato. Agora, vamos aqui para o segundo. Vamos lá. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos aqui. Metal da letra B. Elemento cálcio. Elemento cálcio. Agora, vamos para o produto. Tem apenas um cálcio. Então, o metal está equilibrado. Ok? Ametal. O ametal é o próprio átomo de carbono. Então, vamos para o carbono aqui direto. Então, tem um átomo de carbono aqui. Vamos ver aqui, ó, o produto também tem um átomo de carbono. Então está aqui. Agora, na sequência, hidrogênio. Então tem 2 aqui com mais 2 aqui. Então tem 4 hidrogênios. Aqui eu tenho o quê? 2 hidrogênios. Opa, não está equilibrado. Então tem que fazer de uma forma para equilibrar. Aí você se pergunta, que número que você multiplica por 2 que vai dar 4? Tcharam! 2. Então por isso que esse 2 vem na frente, que ele multiplica a espécie inteira. Multiplica a espécie toda. E agora sim que o hidrogênio está equilibrado. Então se você não colocasse esse 2 ali, você não equilibraria o hidrogênio. E aí para ver se a gente está certo, a gente está correto ali. Vamos para o oxigênio. Oxigênio tem 3 aqui e 2 aqui. Então 3 mais 2, 5. Né? Vamos ver aqui, ó. 3 mais 2, 5. Então a reação está equilibrada, está balanceada. Ok? Então, por causa desse 2 aqui que a gente conseguiu balancear. Então, lembre-se que o princípio fundamental é o mesmo número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Então, lembre-se que é só você pensar na balança. Se a balança está no mesmo nível, está balanceado, obviamente. Né? Vamos aqui, letra C. Prata reagindo com ácido clorídrico, dando cloreto de prata e gás hidrogênio. Aqui está certo daquele exemplo lá que depois eu tive que consertar para vocês. Tá? Vamos lá, galera. Prata. Eu tinha apenas uma, né? Uma prata. Então, depois do produto, eu vou ter apenas uma prata. Então, está equilibrado. A metal, cloro, tem apenas um átomo de cloro. Aqui tem apenas também um átomo de cloro. Outro, carbono não tem, né? Vou para o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho um aqui e 2 aqui. Então, vou ter que equilibrar. Então,
Aqui é 2, aqui eu tinha 1. Então, por isso que eu vou multiplicar aqui por 2. Beleza? Hidrogênio está balanceado. Mas só que o que acontece? Por isso que a gente fala que é método de tentativa e erro. Então, mas o que acontece? Multipliquei também o cloro. Aí, eu vou ter que ir no produto para consertar. Então, ó, cloro tinha 1. Então, eu vou ter que multiplicar por 2. E aí causa também o desequilíbrio do metal. Porque eu tinha apenas um átomo, no caso, um átomo de prata. Aqui eu vou ter 2 átomos de prata. Então, por isso que nós vamos colocar 2 de prata ali. Então, por essa razão, a reação agora ela vai estar equilibrada, vai estar balanceada. Tá? Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Pode você tá balanceando tudo normal e tal, mas depois você tem que balancear tudo de novo para que você saia melhor nesse negócio. Tá? Vamos para a letra D. Letra D, nós temos o bicarbonato de sódio, dando carbonato de sódio, água e gás carbônico. Vamos lá. Metal é o sódio, Na. Então, eu tenho um átomo de sódio. E aqui eu vou ter 2 átomos de sódio. Então, por essa razão, a gente tem que multiplicar aqui por 2. Aí sim, o metal está balanceado. Depois, o ametal vai ser o próprio carbono. Então, ó, tem agora 2 átomos de carbono. Lembre-se que se o número está na frente, gente, ele está multiplicando a espécie inteira. Nunca esqueça disso. Então, tem 2 átomos de carbono. Vamos para o produto? Tem um carbono aqui e outro aqui. Então, tem 2 carbonos. Então, a reação está balanceada. Vamos agora para o hidrogênio. Então, tem 2 hidrogênios aqui. Aqui, ó, na água, também tem 2 hidrogênios. Equilibrado. Aí, vamos para o oxigênio, para ver se está tudo certo. 2 vezes 3, 6. Agora aqui, ó, 3 mais 1, 4 mais 2, 6. Está balanceado. Beleza? Então, letra D está balanceada. Era só a gente colocar ali o fator 2 para a gente equilibrar esse negócio. E aí nós temos agora ácido sulfúrico, hidróxido de ferro 3, dando sulfato de ferro 3, sulfato férrico e água. Vamos aqui? Ferro, metal, tem apenas 1. Aqui eu tenho 2. Então, por essa razão, colocar o 2 aqui para a gente balancear o ferro. A metal, enxofre. Então, tem um átomo de enxofre aqui. Agora, olha para cá. Ó. Esse SO4 está multiplicado por 3. Então, o enxofre eu tinha 1 aqui. Multiplicado por 3, vai dar o quê? 3. Então, por essa razão, eu tenho que colocar o 3 ali para equilibrar o ametal, no caso, o enxofre. Carbono. Carbono não tem. Então, vamos pular para o hidrogênio. Aqui, nem elas agora. Ó, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. 12. Aqui eu tinha o quê? 2 átomos de hidrogênio. Que número a gente multiplica por 2 que vai dar 12? 6. E aí, para ver se a gente está fazendo a coisa certa, oxigênio. Vamos lá? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. 12 mais 6, 18. Eu tenho que ter 18 oxigênios aqui. Vamos ver se tem? 4 vezes 3, 12. Mais 6, 18. Oxigênio balanceado. Tá? Então, regra de tentativa. Regra do macho. Tá? Então, vamos para a nossa sequência aqui. Então, a reação de neutralização total do ácido fosfórico com hidróxido de bário, dando fosfato de bário e água, após ser balanceada, apresentará os seguintes coeficientes estequiométricos, respectivamente. Vamos aqui. Vamos aqui, neném. Vamos lá. De novo.
Macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Vamos lá. Metal da reação aqui é o elemento bário. Quantos átomos de bário a gente tem aqui? 1. Agora no produto, 3. Então, nós vamos ter 3 aqui também, para igualar. Beleza? Aí depois, ó, o metal agora está balanceado. Agora vamos para o ametal. O ametal agora é o fósforo. Então, fósforo eu tenho 1 aqui. Agora aqui, ó, eu vou ter o quê? 2 fósforos. Então, por essa razão, tem que colocar o quê? 2 aqui para multiplicar. Tá? Então, o ametal está balanceado. Aí depois, carbono. Carbono não tem. Então, eu pulo para o hidrogênio. Então, vamos aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Vamos ver no produto, que é água? Aqui, ó. Tem 2 hidrogênios aqui. Pergunta, que número a gente multiplica por 2 que vai dar 12? 6. 6, ó. 6 vezes 2, 12. Hidrogênio está balanceado. E aí, para a gente finalizar, a gente tem que verificar se está dando certo aqui. Oxigênio. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 14. Eu tenho que ter 14 aqui também. 4 vezes 2, 8. Mais 6, 14. Ou seja, a equação está balanceada. E aí, qual vai ser a resposta correta? Letra B de bola. Ok? Então, só reiterando, ó. Ó, 2 ali no ácido fosfórico, 3 no hidróxido de bário, 1 no fosfato de bário e 6 na água. Então, utilizando a regrinha do macho, né? Então, a alternativa correta, letra B de bola. Aí que a gente entra numa coisa maravilhosa, né? Que a gente tem que falar. A gente tem que falar, porque senão, né? Senão a gente não dá aquele grande finale nessa aula. Porque a oxirredução, ela sempre cai. É corriqueira. Ou ela cai na própria equação de oxirredução, ou ela cai naquela questão de pilhas ou eletrólise. Então, isso é essencial. Então, por isso que a gente parou aquele momento de fazer aquele parênteses grandão lá, para a gente falar do número de oxidação. Então, vamos aqui, gente. Como a gente vai proceder? Primeiro passo, gente. Determinar os números de oxidação de todos os átomos e íons da reação. Primeiro passo. Segundo passo, determinação da variação da oxidação e da redução. Terceiro passo, aí que vem o método algébrico. Fazer a inversão da variação dos dois agentes. E o quarto passo, a determinação dos outros coeficientes pelo método tentativo. Qual é o método tentativo? Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá? Vamos ser mais práticos? Vamos para a prática mesmo? Determine o balanceamento da reação abaixo. Então tem o permanganato de potássio, aquele pozinho roxo ali que você utilizou ali para quem teve catapora, para ser catapora, né? Ácido clorídrico, no caso ele vai reagir, né? E aí formando cloreto de potássio, cloreto de manganês 2, gás cloro e água. Fernando, como é que a gente vai saber que é uma reação de oxirredução? Quer um macete? Se tem 2 metais ali, já suspeita que tenha oxirredução no meio. Tá? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo que a gente viu? Determinar todos os NOx das espécies dos íons. Então, vamos determinar. Então, é importantíssima essa parte. Por quê? Porque a gente vai analisar
quais são as espécies que vão oxidar e reduzir. Vamos voltar lá no parênteses? Precisa não, né? A gente já esmiuça logo aqui. Oxidação, perda de elétron, NOx positivo. Redução, ganho de elétrons, NOx negativo. Vamos lá? Então a gente tem a reação. Vamos lá. Potássio, ele é mais um. Por que ele é mais um? Porque ele é da família 1A, ele é metal alcalino. Tá? Oxigênio é menos 2, estado normal dele. Mas só que ele tem 4. Aí, se ele tem 4, 4 vezes menos 2, menos 8. Aí a pergunta, eu não sei qual é o óxido do manganês, não tem problema, já pode fazer de cabeça. Menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Qual é o valor que vai anular o menos 7? Qual é o oposto de menos 7? Mais 7. Beleza? Então, por isso que o manganês aqui, ele é mais 7. Aí vamos aqui, ó. Hidrogênio ligado a metal, mais 1. O cloro, no caso, a forma de cloreto, menos 1. Então, mais ou menos 1 vai dar 0. Potássio, família 1A, metal alcalino, grupo 1, NOx mais 1. Cloro na forma de cloreto, menos 1. Aí vamos aqui, ó. Cloro na forma de cloreto é menos 1, certo? Como eu tenho 2 aqui, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Qual é o valor que vai ser oposto a menos 2? Mais 2, que é o NOx do manganês. O cloro aqui, ó, gás cloro, substância simples. Lembra da segunda regrinha? NOx é 0. Substância simples, o NOx é sempre 0. E a água? Hidrogênio ligado a metal, mais 1. Como eu tenho 2 aqui, mais 2. E o oxigênio no seu estado fundamental, menos 2. Então aqui a gente já determinou os NOx de todos os elementos aqui. Aí nós vamos para o segundo passo. Então, vamos para o segundo passo. Vamos o quê? Verificar a variação da oxidação e da redução. Vamos voltar aqui. Aí a gente vai verificar quais são as espécies que vão oxidar e que vão reduzir. Ou seja, que mudou o NOx dela. Então, no permanganato, nós temos aqui ó, o manganês, que foi de mais 7 para mais 2. E nós temos o cloro, que ele foi de menos 1 para 0. Aí que vem a pergunta. O manganês, o que acontece com ele? O NOx está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo. Então, se está diminuindo, houve uma redução. Então, houve uma redução aqui no manganês. O cloro, de menos 1 passou para 0. Então, aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, houve uma oxidação. Tá? Aí, se tivesse aquela pergunta, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Lembre-se que o agente é aquilo que provoca alguma coisa em alguém, certo? Vamos lá. O permanganato de potássio, ele sofreu redução. Então, se ele sofreu redução, ele é o que nós chamamos de agente oxidante, que ele provoca a oxidação em alguém. O ácido clorídrico sofreu oxidação. Então, ele vai provocar a redução no outro composto. Então, ele é o agente redutor. Tá? Então, é isso que a gente estava falando. Do agente oxidante ao agente redutor. Então, o agente oxidante é aquele que sofre redução. O agente redutor é aquele que sofre oxidação. Ok? Então, a gente já sabe quem está variando. Então, vamos aqui. Então, ó. Então, a gente verifica que o manganês sofreu a variação. Então, foi de mais 7 para mais 2. Então, variou 5. Logo,
né? Você tem apenas um manganês. Então, se eu tenho apenas um manganês, então 5 vezes 1 vai dar 5. O cloro, ele foi de menos 1 a 0. Então, a variação foi de 1. Como eu tenho 2 átomos de cloro, 2 vezes 1 vai dar 2. Ok? E aí, com base nisso, a gente vai fazer a inversão. Onde tem, no caso, o cloro, vou multiplicar por 5. E onde eu tenho o cloreto de manganês, eu vou multiplicar por 2. É isso que a gente está falando. Então, a gente vai variar, a gente vai trocar os coeficientes. Então, essa variação vai ser o seguinte. Então, esse vai ser o nosso terceiro passo, que a gente vai inverter esses valores. Então, se a gente inverte, então vai ser o quê? O 5 vai ser o coeficiente do cloro. O 2 vai ser o coeficiente do cloreto de manganês. Aí a gente já coloca aqui, 2 no cloreto de manganês e 5 no cloro. E no caso, com isso a gente já conhece 2 coeficientes da reação. E aí a gente complementa colocando o quê? Os outros coeficientes da equação. Então vamos aqui. De novo. Metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá? Vamos aqui. Metal, nós temos potássio e manganês. Como a gente já sabe do manganês, vamos para o manganês. Manganês eu tenho 2, certo? Aqui eu teria 1. Então, eu multiplico aqui por 2. Depois, a gente vai para o cloro. Cloro não, desculpa, potássio. Potássio, eu tenho 2 aqui agora. Aqui eu tinha o quê? 1. Então, vou multiplicar aqui por 2. Então, os metais estão balanceados. Aí, a gente vai balancear o cloro. Então, cloro, aqui eu tenho 1. Agora, olha para cá a infinidade de cloro que a gente tem. 2, né? 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 2, 10. Então, 10, 4, no caso, 10, 14, mais 2, 16. Então, eu tenho que ter 16 aqui. E para finalizar, no caso, né? Finalizar ainda não. Então, a metal está balanceada aqui agora. A gente vai para o hidrogênio. Hidrogênio, nós temos 16 agora. Aqui, nós tínhamos apenas 2. Então, que número a gente multiplica por 2 que vai dar 16? 8. E, agora, para a gente finalizar, oxigênio. 2 vezes 4, 8. Eu tenho que ter 8 aqui também. 8 oxigênios. Então, nesse caso, a equação está devidamente balanceada. Vamos ver se está certo o que a gente fez aqui agora? Olha lá. Mamão com açúcar e mel. Show de bola. Olha lá. 2 do permanganato, 16 de ácido clorídrico, 2 do cloreto de potássio, 2 do cloreto de manganês 2, 5 de gás cloro e 8 de água. E aí a gente vai balancear uma reação química e é uma pergunta muito corriqueira, que é o quê? Balanceie a equação química abaixo com os menores valores inteiros possíveis e assinale a alternativa que mostra a soma de todos os coeficientes estequiométricos. O que é coeficiente estequiométrico? É aquele númerozinho que está aqui na frente, vai ficar aqui na frente dos compostos, né? Então, vamos lá, do óxido de bismuto 3, hipoclorito de sódio e hidróxido de sódio. Aí nós temos o NaBiO3, que é o bismutato de sódio, cloreto de sódio e água.
Nome besta, né? Então vamos lá. Então ele quer o somatório de todos os coeficientes estequiométricos para a gente dar a resposta. Alternativa A, 10. Alternativa B, 14. Alternativa C, 18. Alternativa D, 20. E alternativa letra A, no caso, é 24. Então vamos passo a passo. Primeiro passo, determinar os NOx de todos os elementos aí agora. Certo? Então, vamos aqui. No caso, vamos aqui, gente. BI2O3. O oxigênio a gente já conhece, né? Então, menos 2. Ele tem 3. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Então, menos 6 todo aqui do oxigênio. E aí, a gente tem o quê? Que verificar do bismuto. Então, eu tenho menos 6 aqui. Eu tenho que ter, para anular aqui, mais 6. Mas só que eu não tenho apenas um bismuto, eu tenho 2 bismutos. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Que é um macete maneiro? Vamos para cá. Macete é sempre bom. B2O3. Olha para cá, neném. Quantos bismutos tem aqui? Tem 2, né? Então o 2 vai ser a carga do oxigênio. Quantos oxigênios tem aqui? Tem 3, né? Então o 3 vai ser a carga do bismuto. Olha lá. Só. Troquei. Beleza? Sinal da cruz e agradece a Deus. Troca os números. Tá? Vamos lá. Hipoclorito de sódio. Então nós temos NaCl e O. Na família 1A. Então sempre é mais 1. O cloro, ele não está na forma de cloreto. Ele tem oxigênio com ele. Então não vou mexer nele agora. Mas eu vou para o oxigênio que a gente sabe. Ele está no estado normal. Então se ele está no estado normal, menos 2. Então, mais 1 menos 2 vai dar menos 1. Então tem que anular esse menos 1. Então, por essa razão, a carga do cloro aqui vai ser mais 1. Aí aqui, hidróxido de sódio, NaOH. Então, sódio, família A, mais 1. Oxigênio, estado normal, menos 2. Hidrogênio ligado a metal, mais 1. Tá aqui. NaBiO3. Vamos aqui? Sódio, família 1A, mais 1. Oxigênio no estado normal, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Então vou ter que anular esse menos 5, onde o bismuto vai ser mais 5. NaCl. Sódio, mais 1. Cloro, aí na forma de cloreto, menos 1. Hidrogênio, mais 1. Como eu tenho 2 aqui, mais 2. Oxigênio, estado normal, menos 2. Beleza? Então a gente já sabe qual é o NOx de todo mundo aí agora. Aí o que acontece? A gente tem que verificar quem está variando. Tá? Então vamos aqui. Olha lá. Então é nisso que a gente estava falando. Então a gente já tem os NOx de todo mundo aqui. Então, vamos ver ó, o que aconteceu. Ó. Bismuto. Ó. Bismuto foi de mais 3 para mais 5. Então, o que acontece aqui? Aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, gente, o que tem? Uma oxidação. Agora vamos ver o outro que está variando? Olha o cloro aqui, ó. Mais 1 foi para menos 1. Então, de mais 1 para menos 1, diminuiu. Se diminuiu, houve uma redução. Olha lá. Então, houve uma redução. Então, gente, vamos agora.
Se fosse a pergunta, que é o agente oxidante que é o agente redutor? Vamos lá. O óxido de bismuto, houve uma oxidação, então ele é agente redutor. O hipoclorito de sódio sofreu redução. Então, se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. É sempre assim ao contrário, tá? Então, o agente, ele provoca alguma coisa em alguém. Vamos lá. Vamos determinar a variação. Vamos lá. Então, do trióxido de bismuto, ele variou, né, de 3 para mais 5, né? Então, ele teve um aumento. Então, foi de 5 e 3, né? Então, 5 menos 3, 2. Como eu tenho 2 átomos de bismuto, multiplico aqui. 2 vezes 2, 4. Vamos ver o outro? Hipoclorito de sódio. Então, ele foi de mais 1 para menos 1. Então, 1 menos menos 1. Então, eu sempre pego uma água pelo, tá? 1 menos menos 1. Então, vai dar, no caso, 1 mais 1, 2. Como eu tenho apenas um cloro, que é o elemento que está variando aqui, 1. Então, deu 2. Mas só que 4 e 2, gente, para facilitar, ele quer os menores coeficientes. Se ele quer os menores, se dá para simplificar, simplifica. E no caso 4 e 2 dá para simplificar. Então, ó, 4 e o 2 a gente simplificou. Então, 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2, 1. E aí que a gente vai fazer a troca. Então, o 2 vai multiplicar o hipoclorito. E o 1 vai multiplicar o óxido de bismuto. E aí, gente? E aí a gente troca esse negócio. Então, ó, vamos para cá, ó. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 2 aqui. E aí a gente vai balancear esse negócio. Então, vamos a eles aqui agora. Bismuto, a gente tem 2, certo? Então aqui eu teria 1. Então eu vou ter que multiplicar aqui por 2. Beleza? Agora, vamos para o cloro aqui, ó. Tenho 2 átomos de cloro. Então eu tenho 1 cloro aqui. Então eu vou ter que multiplicar por 2. Sódio, 2 mais 2, 4. Aqui eu tenho 2, né? Então eu multiplico o outro aqui por 2. Então, 2 mais 2, 4. Carbono não tem, né? Hidrogênio. Hidrogênio tem 2 aqui. 2 aqui. Dois aqui, certo? Agora, oxigênio. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Vamos ver se tem 7 aqui também. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então ele quer o quê? O somatório desses coeficientes. Então, ó, no caso do óxido de bismuto, 2 de hipoclorito, 2 de hidróxido de sódio, 2 do sal aqui formado, 2 do cloreto de sódio e 1 de água. Ou seja, 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1 vai dar o quê? 10. Então, resposta correta, letra A. Então, gente, então é o seguinte, espero que consegui, né, dar uma clareada em vocês, né? Se tiver alguma dúvida, coloque, pergunte, né, que a gente vai tirar essa sua dúvida tranquilamente. Pessoal da Biomédicas, né, deixei uma lista, né, com base nisso que a gente acabou de falar aqui agora, sobre reações, balanceamento, né, como procede quanto a isso, né, e, gente, continue no foco, né, não deixe de desanimar, vamos à luta, né, que praticamente assim, se Deus quiser, a gente, né, se a galera também se conscientizar, né, fique em casa, né,
faça a sua parte, estuda, movimente o seu cérebro, tá? Porque isso não pode parar, tá? Então, o nosso foco, né, galera, a gente tem que focar na gente. A gente tem que focar no nosso sonho, né? Então, eu vim até com uma camisa aqui que fala que, até não fala, né? Química é difícil, mas a vida também é. Então, galera, se supere. Então, cada vez mais, a gente tem que superar. A gente tem que superar porque é um momento de superação. É um momento que a gente tem que mostrar quem a gente é. A gente tem que vibrar, a gente tem que mostrar que a gente é, certo? A gente tem que superar, a gente tem que ir para a luta, beleza? Então, gente, aquele negócio foi um tema importante, a gente trabalhou as reações químicas, a gente trabalhou, né, a gente englobou isso daqui com muita tranquilidade, né? E, gente, espero de coração que tenha ajudado vocês, dar uma clareada em vocês. E, gente, se tem dúvida, pergunte, porque a gente tira as dúvidas de vocês. Beleza? Então, gente, a gente aqui encerra, né? A gente encerra a nossa parte aqui em Química e a gente volta na próxima aula, que a gente vai trazer um outro tema importantíssimo, né? Não vou dar spoiler não, né? Porque é para vocês já se ambientando, né? Então, a gente vai tratar, no caso, né? Vou falar, né? Bom, né? Relações numéricas, mol, massa molar, volume. Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo a gente analisar, tá bom? Então, galera, aquele beijo, aquele abraço caloroso, né? Por enquanto a gente mantém a distância, isolamento social é importante, né? Então, ó, aquele beijo, aquele abraço no coração de vocês, galera. Estudem, mantenham o foco, sei que tá difícil, tá? Eu também tô na luta também, tô na minha pós ali, então a gente tem que ir pra cima, ir pra luta. Então a gente tem que mostrar quem a gente é, tá? Então, galera, um beijo, um abraço no coração de vocês. Aqui a gente não tá usando máscara agora porque a gente está gravando, né, obviamente, mas a gente sai aqui, a gente já coloca a máscara, a gente toma todos os cuidados possíveis, tá? Que a gente está seguindo muito na luta, a gente está nas recomendações aqui e a gente está também, né, se higienizando, álcoolzinho em gel, né, álcool 70, pra gente higienizar e tal, né? E, galera, foco, porque isso vai passar, isso, né, vai ser só mais uma, é uma coisa difícil, é complicado, os números estão crescendo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se conscientizar, tá? Então fica o meu apelo, aquele abraço no coração de vocês. Galera, por favor, mantenha o foco, fique em casa e um beijo, um abraço no coração de vocês. Valeu, galera. E muito obrigado pela participação, muito obrigado, né, por estar assistindo esse vídeo, porque isso vai ficar para sempre, tá bom? Então, a gente encerra por hoje, tá bom? Então, beijo, um abraço e fiquem com Deus.